gente continua falando sobre essa questão da Rússia. E o sistema financeiro do país já sente os impactos da invasão do país à Ucrânia, da Rússia no caso. Após o abalo sentido com o início do conflito na semana passada, a crise se intensificou depois que as nações ocidentais anunciaram um conjunto de sanções duras no fim de semana, incluindo restrições às reservas monetárias russas, que hoje está na faixa de 600 bilhões de dólares. O rublo, que é moeda russa, já vinha em queda na semana passada, recuou para uma mínima recorde em relação ao dólar. É uma queda acentuada de 30% em relação ao fechamento de sexta-feira. Respinga, Vidigal, na economia brasileira, é isso? Respinga, e a gente não sabe ainda em que profundidade isso vai respingar, porque parece que teve uma reunião hoje, né? Os membros de cada um dos governos participaram de uma reunião hoje, a gente não sabe qual é a profundidade que vai ter, né? Agora, numa economia globalizada, faltou petróleo, qualquer coisa o petróleo sobe. Subindo o petróleo, a gente sabe que aqui no Brasil a gente paga a gasolina praticamente em dólar, né? Ela é ajustada pelo dólar, como se assim fosse. Então, assim, é evidente que nós podemos sofrer com isso. Agora, a gente não sabe qual é a profundidade que a gente vai sofrer. Isso a gente vai ficar sabendo nos próximos dias. A gente espera, né, que essa guerra, essa invasão termine. Nada justifica uma guerra, nada justifica uma invasão. Mesmo considerando os interesses e as questões de quem está envolvido, né? Nós sabemos que não tem inocentes nisso, que tem toda a questão histórica da Ucrânia com a Rússia. Nós sabemos também, não dá para defender, sabemos a questão, não dá para defender o Putin, não dá para defender o Putin, também, como não dá para defender a OTAN, não dá para defender os Estados Unidos, a gente sabe que na guerra, quem vai sofrer, na guerra dos ricos, quem vai morrer são os pobres que vão lá lutar. Celestino. Eu acho que a economia da Rússia não vai influenciar na economia do Brasil, né? A gente não sabe quanto está o dólar, que fechou às 5,12 na sexta-feira, né? Não abriu hoje, só abre na quarta-feira. A gente não sabe quais as consequências, né? Por enquanto o combustível não subiu, a gente não está sentindo esse reflexo aqui no Brasil. Eu acho que não vai ser sentido, porque a economia está consolidada, o superávit é histórico, né? As bolsas estão trabalhando a todo vapor, está entrando muito dólar, agora com a redução do IPI, né? Provavelmente mais para frente o imposto de renda pode vir aí. Então eu acho que a economia do Brasil está consolidada, o PIB do agronegócio está com 26%. E com a ajuda da Rússia e com os países bálticos lá, eu acho que o Brasil não vai sentir tanto os efeitos da guerra. O francês, o barril do petróleo subiu consideravelmente, o dólar deu uma esticada, a gente estava vindo numa queda, foi para R$5, daí depois na sexta subiu tudo de novo, 5,13 e 5,12, 5,13, se eu não me engano, foi o fechamento do dólar na sexta-feira. E a gente sai de um período pós-pandemia, né? Num período entre... Não vamos falar que acabou a pandemia, né? Mas se esforçando para diminuir o combustível. E tudo isso agora com uma guerra que tem respingo na economia brasileira nesse ponto? Com certeza, dos combustíveis, os alimentos, inclusive o gás de cozinha, que a Rússia é um grande fornecedor mundial. O Brasil, ele produz 2,9 milhões de litros de petróleo por dia. Bilhões de barris de petróleo por dia. Exporta 46% e compra 22% do diesel que consome, mais 15,6% da gasolina. Por quê? Sucessivos governos brasileiros não instalaram refinarias. Mesmo as que tem aí, o próprio governo Bolsonaro andou desativando uma, deixando de dar continuidade a outra. O Brasil precisa refinar o próprio petróleo
o que ele usa, o combustível, porque daí ele deixa de... não precisa dolarizar. Então esse está sendo o problema. Agora, a questão do adubo lá, que a gente usa 22% do adubo é comprado da União Soviética, isso não é só soja, milho, não, mas inclusive no preço de arroz, feijão, verduras, hortaliças, tudo isso aí usa fertilizante russo, porque a nossa terra não é tão boa quanto às vezes parece. Rigon. A questão da compra tão repetida dessa da compostagem, a gente só fala do lado da compra, da exportação. Eles têm que vender. Eles têm que vender para alguém. Né? Então, mas os Estados Unidos pode botar alguma barreira? Isso vai ficar no 0 a 0. Agora, que vai haver reflexo, não tem como dizer que não. De alguma forma, tanto a favor quanto contra. Né? O Brasil tanto pode perder quanto pode ganhar. O Brasil também pode elevar o preço dos seus produtos, né? Exatamente. Está mais caro produzir. Exato. Pode se beneficiar de um lado, se prejudicar de outro, né? Mas eu acredito, eu até gostaria, se me permitisse, claro, Vitor, de repetir, se eu encontrar aqui, uma frase de um manifestante ucraniano, que eu acho que dá uma resumida nessa coisa toda. Se a Rússia parar de lutar, não haverá mais guerra. Então, se quer o fim da guerra, é só a Rússia deixar de lutar. Agora, se a Ucrânia parar de lutar, não vai haver mais Ucrânia. Então, é uma situação que aparentemente para a gente é simples, mas para eles é muito mais complicado. É bom ressaltar que a maior parte do gás do Brasil vem da Venezuela, né? Sim. É o maior fornecedor de gás do Brasil. Então, mas se a Rússia deixa de vender para os outros, eles vão comprar daqui também. A Venezuela é autossuficiente, assim. O Brasil não, e o gás vem, né? A Alemanha depende muito da Rússia, né? 40% da Europa depende do gás. E tem países que dependem 100%, lá aparece 11 países. Ok, vou passar para o professor Itamar. Bem, Vitor, é até curioso, né? Quando eu digo assim, alguém dizer tem que boicotar. Pô, por que a Alemanha não começa boicotando e deixando de comprar o gás russo, né? Porque ela depende de 70% do gás que vem da Rússia. Então, ela não pode fazer isso. Aí fica querendo passar a bola para a gente. Né? Mas, no caso do Brasil, tem a solução para o fertilizante ser produzido aqui. Não no curto prazo, mas de médio e longo prazo tem. Desde que os militantes da esquerda e os, digamos, ambientalistas não criem dificuldade para extrair os fertilizantes das terras que são reservas ambientais ou indígenas. Né? Mas não, aqui a gente não pode mexer em nada. Né? Também, né, a própria Europa está com uma dificuldade com essa dependência do gás russo, porque ela foi abolindo a utilização de outros tipos de combustíveis. Né? Então, no Ocidente, assim, as nossas lideranças estão mais preocupadas com a língua neutra, com a ideologia de gênero, né? Com a inclusão de todas as variedades sexuais nas Forças Armadas e com a questão ambiental também, né? Claro que não pode aquecer o planeta. Só que, na hora dos confrontos, o que prevalece são outras coisas, né? São matérias-primas, são armamentos, né? Por isso, nós temos um Ocidente com lideranças sem testosterona. Ok. Né? E aí, estamos nesse impasse.